Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Jennifer Laurindo, sou aluna da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, do curso de Tecnologia em Radiologia. Hoje eu irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Radioproteção para Tecnólogos em Radiologia em Geral. Esse trabalho tem como objetivo apresentar as normas técnicas e portarias que são adequadas no trabalho que utiliza a radiação ionizante. A radiação pode ser definida como a energia que se propaga através de uma fonte, e o seu uso incorreto pode causar alguns danos à nossa saúde, e, portanto, foi necessária a criação de normas e técnicas para a nossa segurança. Sabemos que a radiação é energia em trânsito, e ela pode ser definida de acordo com seu formato, como as partículas atômicas e subatômicas, e pode ser definida também pela onda eletromagnética, que é a junção do campo magnético e elétrico que se propaga através do vácuo, onde a sua energia é definida pelo fóton. A energia do fóton é dada pela constante de Planck vezes a frequência de onda dividido pelo comprimento da onda. A radiação também é considerada de acordo com a sua capacidade de atuar com a matéria. A radiação que contém uma baixa energia e frequência é chamada de radiação não ionizante. Já a radiação que tem a energia suficiente para arrancar um elétron da última camada do orbital é chamada como radiação ionizante, e a partir desse processo, ela forma partículas ionizadas e íons. As principais são partícula alfa, que é uma partícula emitida em núcleo estável de alto número atômico. Partícula beta, que ocorre em núcleo de baixo número atômico e seu alcance é maior. Porém, em relação à partícula alfa, seu poder de penetração é menor. E por último, temos o raio gama, que ocorre em núcleo atômico excitado. E para que ele volte ao seu normal, ele emite um fóton. O símbolo internacional da radiação ionizante foi criado com o intuito de sinalizar a presença da radiação ionizante. Não se sabe ao certo o porquê esse símbolo foi escolhido, porém há uma suspeita que o círculo central significa a fonte da radiação e as 3 pás os seus tipos de radiação. Vale ressaltar também que a sua coloração correta é amarelo e púrpura. Para estabelecer uma melhor comunicação e normas de proteção radiológica para instituir os limites de dose, foi necessária a criação da grandeza de unidade. Primeiramente, temos a grandeza física, que é composta pela exposição, que é a carga total produzida em um volume de ar de massa, ou seja, é a capacidade de ionização no ar. A dose absorvida, que é a energia absorvida por unidade de massa, ou seja, a quantidade de radiação absorvida pelo material-alvo. E por último, temos o kerma, que é a energia cinética liberada por unidade de massa. Já a grandeza de proteção tem o objetivo de limitar a quantidade de dose. Nela temos a dose equivalente, que mostra como diferentes tipos de radiação provocam efeitos diferentes. E a dose efetiva diz que cada tipo de tecido responde de forma diferente ao mesmo tipo de radiação. E por último, temos a grandeza operacional, que confere a exposição da radiação externa. Essa grandeza é composta por equivalente de dose pessoal, que é adquirida por um dosímetro pessoal, e equivalente de dose ambiente, que monitora a área de trabalho. E devido à radiosensibilidade, os efeitos causados pela radiação são classificados de acordo com a sua função da dose e a forma de resposta, tempo de manifestação e o nível de dano. Os efeitos são: efeito determinístico, que é um efeito que precisa de um limite de dose para que aconteça. Doses acima desses valores geram danos não reparados pelo tecido ou órgão. Efeito estocástico. É um efeito que não precisa de um limite de dose para que aconteça, mas a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose. Efeito imediato. Efeito que aparece em algumas horas ou semanas após a radiação
e efeito Dadio. São efeitos que demoram anos ou até mesmo décadas para se manifestar. Efeito somático, que é um efeito que aparece na própria pessoa irradiada. É um efeito que depende da dose absorvida, da taxa de absorção da energia da radiação e da energia irradiada. E por último, temos o efeito hereditário, que são efeitos que aparecem nos descendentes da pessoa que foi irradiada. O conjunto de normas que serve para evitar os efeitos da radiação ionizante é chamado de radioproteção. Desta forma, ele certifica o seu uso correto e seguro. A radioproteção é dividida por seus princípios, que servem para controlar as exposições, que é composto por tempo, que diz que a dose é proporcional ao tempo de exposição, ou seja, quanto maior foi o tempo de exposição, maior será a minha dose. Distância, que é fundamentada na lei do inverso do quadrado da distância, ou seja, quando eu dobro a distância entre a fonte, o valor inicial da dose diminui a 1/4. E o valor da dose recebida pode diminuir também com a blindagem. Vale lembrar que cada tipo de blindagem depende do tipo de radiação. Já os pilares da radioproteção são justificação, onde quando utilizarmos a radiação ionizante sempre deve ser justificado e o seu benefício deve ser maior do que o seu dano. Já a otimização segue o princípio da Alara, que diz que as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Já a limitação de dose diz que os indivíduos não devem ultrapassar os limites anuais de doses. Segundo a CNEM, o indivíduo ocupacionalmente exposto durante 5 anos não deve ultrapassar a dose de 20 millisieverts para o corpo inteiro e cristalino. Já na pele, mãos e pés, ele não deve ultrapassar 500 millisieverts. Já o limite indivíduo do público para o corpo inteiro é de 1 milisievert, cristalino 15 millisieverts e na pele 50 millisieverts. Também não devemos esquecer dos equipamentos de proteção, os famosos EPIs. Ele tem um papel essencial para a segurança do indivíduo ocupacionalmente exposto. A sua escolha deverá ser de acordo com o procedimento que será realizado. E aqui estão alguns tipos de EPIs, como o avental plumbífico, o óculos e o protetor de tireoide. Para sabermos se há algum tipo de radiação no ambiente, utilizamos os detectores de radiação. Ele transforma a energia da radiação em um sinal eletrônico. Um bom detector apresenta repetitividade, que é definida pelo grau de concordância dos resultados obtidos sobre a mesma condição, reprodutibilidade, grau de concordância dos resultados obtidos em diferentes condições de medição, a estabilidade, que é a aptidão do instrumento de conservar suas constantes características de medição ao longo do tempo, exatidão, que é o grau de concordância dos resultados com valor de referência a ser determinado, precisão, que é o grau de concordância dos resultados entre si, sensibilidade, que é a razão entre a variação das respostas de um instrumento e a correspondente variação do estímulo, e, por último, a eficiência, que é a capacidade de converter em sinais de medição os estímulos recebidos. Os detectores mais utilizados são dosímetro pessoal, que é utilizado por profissional que trabalha com a radiação ionizante e o seu resultado é referido ao corpo inteiro ou a algum tipo de tecido ou órgão. O Geiger-Müller, que detecta a radiação que passa pelo tubo e assim as moléculas são ionizadas, que resulta no impulso de corrente elétrica detectando a presença de radiação e medindo a sua intensidade. Esse tipo de detector apresenta uma resposta rápida na presença da radiação. E os detectores de cintilação, que são detectores que conseguem distinguir a energia dos raios gamas.
Ele mede diretamente a dose absorvida. E para ajudar a controlar as exposições, a classificação de área, que deve ser realizada pelo Plano de Proteção Radiológica. As áreas são classificadas em área livre, não está sujeita a um controle, mas o seu limite de dose não deve ultrapassar a 1 millisieverts ao ano. A área supervisionada é uma área que está sujeita a um controle com regras de proteção e segurança maior, e os seus trabalhadores são monitorados e identificados. E na área controlada é uma área que contém uma exposição maior que 1 millisieverts por ano, é uma área que mantém supervisão, um controle de acesso e monitor de área. Em dezembro de 2019, foi publicada a RDC 330, que revogou a Portaria 453 de 1998. E as principais mudanças entre a RDC e a Portaria 453 são as definições como área controlada, área livre, dose equivalente, equivalente de dose e exposição, devem ser estabelecidas pela CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Programa de garantia de qualidade, onde os serviços devem implementar a garantia da qualidade, que inclui gerenciamento das tecnologias, dos processos e de risco. E o Programa de Proteção Radiológica, onde os serviços que utilizam a radiação ionizante deve executar o plano de proteção radiológica, que contém medidas de prevenção, de controle e de vigilância e monitoramento. Em caso de emergência, devemos fazer o atendimento de uma forma rápida e segura, para que diminuímos o prejuízo. Segundo a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, devemos retomar o controle da situação, prevenir as consequências da cena, prevenir a ocorrência de efeitos determinísticos, prestar os primeiros socorros e gerenciar o tratamento das lesões da radiação, reduzir a ocorrência dos efeitos estocásticos, prevenir a ocorrência dos efeitos não radiológicos, proteger o ambiente e os bens e levar em conta também a necessidade da retomada das atividades sociais e econômicas. Sabemos que a radiação ionizante tem um papel fundamental na área da saúde, porém não podemos deixar de lado os seus perigos, os perigos que ela pode causar à nossa saúde. Devemos lembrar dos erros que ocorreram no passado e buscar uma constante evolução para diminuirmos as taxas de danos por uso da radiação. Sempre rever os conceitos da radioproteção, ver as normas técnicas e as portarias para que possamos oferecer um melhor serviço à sociedade sem causarmos riscos desnecessários. Aqui estão as principais referências utilizadas para a realização desse trabalho. Obrigada pela atenção.